esse caminho. Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Desde a Revolução Industrial, as máquinas se tornaram indispensáveis nos processos de manufatura. Hoje, sequer é possível pensar na produção de itens de consumo sem visualizar equipamentos em todas as etapas do processo. Da chegada da matéria-prima, à fabricação, à expedição de produtos. Agora pense comigo, se as máquinas movimentam a produção e a economia global, temos que contar com o pleno funcionamento desses recursos. Com isso, a manutenção de equipamentos é vital para qualquer indústria. O campo da manutenção tem forte demanda por profissionais qualificados com graduação superior. E é essa profissão que vamos acompanhar hoje. Aqui é a abraçagem, onde começa toda a nossa produção de cerveja. Aqui é onde a gente mistura, a grosso modo, o malte e a água. Então, todas essas tinas aqui, elas estão conectadas para a transferência do produto. Então, esse é mais um laboratório, né, que faz parte, né, das competências do curso de manutenção industrial, do tecnólogo em manutenção industrial, né? É um laboratório de refrigeração. Aquele monitoramento, a gente estava identificando a temperatura das válvulas do compressor, que é a máquina que a gente estava inspecionando. Aqui na linha de produção da Ambev, no Polo Industrial de Camaçari, bebidas são fabricadas a todo momento. E em cada etapa desse processo, vemos máquinas dos mais diversos tipos, garantindo que tudo transcorra adequadamente a uma equipe dedicada à manutenção desses equipamentos. Após concluírem a graduação tecnológica, com duração de 3 anos, esses especialistas em manutenção encontrarão espaço em todo tipo de indústria, assim como em instituições de pesquisa e desenvolvimento de projetos. Convido a você a conhecer o campo de trabalho dos tecnólogos em manutenção industrial. Vamos lá? Quando a gente olha para uma fábrica de cerveja, você vai ver, às vezes, pouca gente, justamente porque a gente tem um nível de automação alto, né? Então, acho que a manutenção, ela entra num fator primordial para justamente ter uma produtividade alta, produzir uma grande quantidade e realmente com pouca gente, usando muita automação. O Rodrigo, que é gerente de engenharia, conversou comigo sobre o papel do tecnólogo em manutenção industrial. Rodrigo, hoje é impossível pensar nos processos industriais sem as máquinas, né? Com certeza, Flávio. A ideia é que nossos técnicos de manutenção, eles consigam prever os problemas. Nós temos os planos de manutenção aqui baseados em inspeções. Então, esses técnicos vão para campo e fazem as análises deles, temperatura, vibração. Então, eles conseguem identificar se tem alguma anomalia. E o foco é que a gente atue antes dessa anomalia causar a parada da linha. A gente tem 4 tipos de técnicos aqui. A gente tem os eletricistas, mecânicos, instrumentistas e automação. E como o tecnólogo em manutenção industrial poderia atuar com todos esses especialistas, com todas essas áreas? Flávio, eu vejo a função dele aqui gerenciando essas equipes, analisando os indicadores de performance da manutenção, analisando os indicadores de produtividade também, para ver o quão bem a gente está indo na nossa missão de evitar que as máquinas parem. Aqui é a abraçagem, onde começa toda a nossa produção de cerveja. Aqui é onde a gente mistura, a grosso modo, o malte e a água. Então, todas essas tinas aqui, elas estão conectadas para a transferência do produto. Então, todos esses processos de mistura, ele é todo automatizado e monitorado por aquele centro de controle? Sim, de lá a gente consegue ter uma noção de todos os equipamentos, seus componentes e se algum deles está em falha, se tem algum problema. Aqui é a área da fermentação. O mosto sai da abraçagem, a área que a gente estava,
e vem para cá, onde ele fica alguns dias dentro desses tanques aqui que você pode ver, fermentando. Esse moço, ele vem através dessa tubulação, toda com processo automatizado. Totalmente automatizado. Tem várias bombas, válvulas, sensores, transmissores de pressão, temperatura. Tudo isso é automatizado, controlado dentro daquele centro de controle, justamente que faz toda essa parte dessa transferência. Aqui é a sala de controle, onde a gente consegue identificar todos aqueles sensores, válvulas, bombas que a gente estava mencionando lá fora, esses equipamentos, como é que está a operação deles. E aí, Estevão, e aí, Ed, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Então, aqui dentro, eles conseguem ver se tem algum equipamento em falha, se tem algum sensor que pode estar ruim, e aí eles já conseguem direcionar essa manutenção. Então, o profissional que vai fazer a manutenção, ele tem que ir a campo, ele não corrige daqui. Não, ele tem que ir a campo, aqui é somente para identificar onde está o problema. Aqui é a área onde começa o invase. Aqui é onde vem as garrafas vazias do mercado e aqui a gente chama de despaletizadora. Essa máquina aqui tira as garrafas do pallet e bota no começo da linha de produção. As garrafas são lavadas e inspecionadas por uma máquina. As que tiverem algum tipo de imperfeição são descartadas. Já as aprovadas seguem para a enchedora e depois para o pasteurizador. Em seguida, as garrafas vão para a máquina rotuladora. Aqui é o final de todo o processo. Aqui as caixas vêm já com as garrafas dentro e esses robôs fazem um mosaico e aí vão e botam em cima dos pallets. E aí daqui vai para o mercado para todo mundo poder apreciar nosso produto. Deixa eu adivinhar. Você tem facilidade com ciências exatas, gosta de máquina e tem um bom raciocínio lógico. Acertei? Então também aposto que você se identificou com a área de manutenção industrial. Se você já tem o ensino médio completo, procure uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. E se prepare para essa carreira que garante aos profissionais uma média salarial de R$ 1.600 a R$ 6.000 por mês. Vamos conhecer um grupo de estudantes que está seguindo exatamente esse caminho. A tecnologia contribui com novas técnicas de manutenção industrial a cada dia. Os alunos da Faculdade Senai Cimatec, em Salvador, sairão daqui preparados para encarar o que há de mais contemporâneo no mercado. Agora teremos a oportunidade de saber mais sobre a formação tecnológica em manutenção industrial, acompanhando um trabalho feito por futuros tecnólogos em laboratório. Mas primeiro, vamos falar um pouco mais sobre a carreira. Toda cadeia industrial tem um ativo manutenção e precisa de profissionais que entendam de manutenção, que é o caso do tecnólogo em manutenção industrial. Esses profissionais, eles podem trabalhar em diversas áreas, na área de fabricação, desenvolvimento, pesquisa. Ele tem uma formação num curto período de tempo, ou seja, enquanto a engenharia chega a 5 anos, o profissional de tecnólogo aqui no nosso curso é de 3 anos e meio. Aonde a gente está? Bom, nós estamos aqui no Senai Cimatec, né? É o Centro Integrado de Tecnologia e é onde a gente realiza diversos cursos, né? Dentre eles o tecnólogo em manutenção industrial. O aluno ele tem que ter alguma vocação, algum perfil específico para poder ingressar no curso? O perfil do egresso do aluno de manutenção industrial, do tecnólogo em manutenção industrial, é para atuar na indústria. E esse aluno, ele é formado com as competências que são necessárias para ele atuar nesse ramo industrial. O que ele vai ver aqui? Começar mais uma aula, pessoal, né? Viemos aqui com vocês aqui com mais uma aula nossa. E última aula, né? A última aula que nós vamos ter de projeto de CE para que vocês possam, né, finalizar aí as
as presenciais para vocês se formarem. Aproveitando que nós estamos aqui, hoje queremos falar um pouco sobre queda de tensão, resistência ômica no circuito elétrico, viabilidade técnica do projeto, cálculo de queda de tensão e parte de documento, tá? Que a gente reutilizaremos bastante. O que é um projeto, né? O projeto é um conjunto de estudos e realizações físicas que vão desde a concepção inicial de uma ideia materializada através de documentos técnicos até a sua concretização da forma de um empreendimento em operação. Projetar é apresentar soluções possíveis de serem implementadas para soluções de determinados problemas, né? Hoje temos algumas normas de elaboração de projetos a qual devemos seguir, principalmente dentro da norma da ABNT. Para realizar corretamente todas essas etapas do projeto de redistribuição urbana de alta e baixa tensão e do padrão de entrada na unidade consumidora, será necessário realizar as seguintes leituras: norma de projeto e construção, normas de fornecimento de energia elétrica individual de baixa tensão na concessionária local, as normas da ABNT, as resoluções da ANEEL, né? Qual que é a resolução que ela tem para fazer tal projeto, principalmente projetos de CEP. E o catálogo de materiais e ferramentas fabricantes. Então, vocês vão estar trabalhando com projetos de CEP, fazendo esses dimensionamentos dentro do projeto, para que vocês possam sair daqui garantindo, né, que vocês podem assinar até 800 kVA, correto? Passa de documentação para aprovação do projeto. Então, eu quero fazer um projeto, eu preciso mandar para as equipes da Enel, Equatorial, CELG, ou o que seja, tá? A empresa que tiver predominante aí. Então, a parte de documentação do projeto contém toda a documentação necessária dentro da aprovação de um projeto urbano de média e baixa tensão. E sempre a gente observar os documentos necessários, tá, para a primeira etapa da aprovação do projeto. Um loteamento urbano, em média de baixa tensão e do padrão de entrada. Então, dentro desses projetos, temos cópia de carta de viabilidade técnica aprovada pela concessionária, dados gerais interessados de cópia RG, CPF ou CNPJ da empresa, carta de apresentação do projeto, o cálculo de queda de tensão, que a gente vai reutilizar bastante aí, principalmente quando a gente for fazer o projeto, certo? Quantidade de lotes a serem atendidos, projeto elétrico completo, né? Memorial descritivo, orçamento de obra, relação de materiais, projeto civil e urbanismo, declaração da prefeitura municipal, se responsabiliza ou não, autorização de passagem por terrenos terceiros, vou ter que precisar de passar essa rede dentro da tal chácara. Pode, né? Eles vão autorizar, a empresa vai pagar para eles para estar fazendo esse tipo de autorização. Então, tem, né, sempre essas demandas ainda do projeto elétrico. E todos os documentos e projetos devem ser apresentados em 3 vias e assinados pelo responsável, técnico e proprietário, interessado nas seguintes escalas mínimas: escala 1/25 ou 1/50 para cortes e plantas baixas, com as devidas cotas. Escalas 1/2000, que é para a planta de situação, e escala 1/10.000, né, que é para a planta de localização. Então, a gente tem esses 3 tipos de escalas onde a gente vai estar trabalhando em cima de projetos, principalmente projetos urbanos. Qual que é a documentação? Nome do proprietário, localização, município, número de pavimentação. Essa documentação já é documentação do lote, tá? Do proprietário que está realizando ali a questão do loteamento. Então, finalidade da instalação, atenção de suprimento, ponto de alimentação, descrição básica de entrada de serviço, carga instalada, demanda calculada referente à instalação, especificação das características relativas de proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais. Diagramas unifilares, quadro de cargas por quadro de distribuição e certificação de licença ambiental emitido pelo órgão estadual competente, tá? Quando a edificação estiver situada em área de proteção ambiental ou legislação exigir. A gente tem alguns erros que é bastante comuns em projetos. A inexperiência e o desconhecimento das normas brasileiras regulamentares, das resoluções e das normas da concessionária local e suas constantes atualização. Devido às constantes evolução tecnológica, leva à elaboração de projetos que apresentam erros, às vezes bastante graves, tá? Que comprometem o quê? Inclusive a segurança total. Vamos, então, listar os erros mais comuns que o projetista comete, né? Que é o dimensionamento incorreto dos elementos. O que vai acontecer? Ele vai lá passar um cabo mais fino, né? E futuramente precisa remover toda aquela instalação elétrica para refazer.
A falta de balanceamento de circuitos, barramento de quadro, né? Isso aí tem muito. Ali na minha casa mesmo estava com um problema grande sobre essa falta de dimensionamento incorreto, que em uma rede elétrica tinha muitos vizinhos, né, utilizando aquela rede. E o que que acontecia? Às vezes chegava apenas 180, 170 com, né, prejuízo podendo chegar, né, nas nossas casas. Então, o que que a gente fez? Abriu um chamado para que a Equatorial pudesse ir lá, né, e mudar a nossa casa para uma outra fase que estava menos desbalanceada, estava com menos carga, na verdade, né? Então, você fazer esse balanceamento de circuitos, né, ajuda bastante, né, para que não tenha essa queda, essa grandeza queda de tensão. Na utilização de dispositivo de proteção como DRs e DPS, falta de compatibilização entre projetos complementares, né? Sobre locações de porte. O projetista deve estar atento ao melhor traçado da rede, tá? Sobre o aspecto técnico-econômico, de modo que seja o quê? Possível atendimento das novas cargas com mínimo de alteração. A locação dos postes ao longo das ruas e avenidas deve ser iniciada, tá? Pelos pontos forçados. Exemplo, futuras derivações, esquinas, etc. Exemplo aqui, né? A nossa rede está passando por aqui, ó, e sempre ela está, né, do lado direito, aqui nós conseguimos jogar para o lado esquerdo, mas sempre, né, aonde que está fora. Tá vendo que tem algumas plantas aqui, são sempre tomar cuidado, tá? Com essa parte de vegetação, para evitar que ocorra, né, alguma legislação aí batendo em cima de você. Então, evitar desmatamento de árvores e demais formas de vegetação em área de preservação permanente conforme as instruções contidas no Manual do Procedimento ISO 19. A autorização para a interferência de qualquer natureza na vegetação natural e implantada, procurar alocar sempre que possível na divisa dos lotes, manter os vãos da quadra equidistante da impossibilidade de atender as duas. Permissíveis devem ser priorizar as instalações com vãos. Tá? E quanto ao eixo da rua, que estiver no sentido norte, locar a rede de lado, tá? Para que ela possa fazer todos esses tipos de serviço. Procurar alocar, prevendo futuras extensões de rede para evitar remoções desnecessárias, mantendo portes. Ok? Evitar alocações de postes em frente a portas, janelas, sacadas, maquises. Evitar locações próximas a árvores de grande porte. Evitar que posteação passe do mesmo lado de praças, jardins e escolas, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Ah, vou passar uma poste aqui, vou plantar, né? Fazer uma padronização de poste aqui. E ela está ali em volta de jardins, escolas, igrejas e templos, né? Que ocupe grande parte da quadra. Então sempre tomar cuidado com esses tipos, né, de tensão. Sobre transformadores, dimensionamento e localização. Em locais com circuitos de média tensão trifásica, o transformador deve ser obrigatoriamente trifásico. Beleza? Compensação em loteamento, empreendimento com características residenciais, deve ser utilizados transformadores de 45 a 75 kVA. Em projetos com transformadores monofásicos, a potência nominal dos transformadores utilizados deve ser de 15 kVA ou 37,5 kVA. Sempre observar o quê? O critério para extensão de redes primárias monofásicas nesse capítulo. E em projetos com instalações de novos transformadores, não poderão ser utilizados transformador monofásico de 25 kVA. E transformadores trifásicos de 112,5 e 225 kVA. Temos também transformadores 150, 300, que devem ser utilizados para alimentação exclusiva ou para atendimento de grandes blocos de cargas, tais como edifícios, residenciais ou comerciais. Isso é completamente quase um baseamento, tá, pessoal? E os transformadores devem ser instalados o mais próximo possível do centro de carga de perspectivo, circuito secundário e também próximo às cargas concentradas. E a gente já entra um pouco sobre resistência ôhmica no circuito elétrico, tá? Sempre tomar cuidado, fazer os cálculos certinho desses tipos de resistências. Para a realização desse cálculo de queda de tensão, é preciso fazer o uso da lei de Ohms, tá? Lembra lá do início, né? Que a gente utilizava a lei de Ohms ali? Pois é, então isso, o que eu sempre falei para vocês, é a base, pessoal. Aquela
aquela matéria, aquela UC de eletricidade básica, ela é a base de tudo. Então, sempre você vai depender dela. Então, vamos lá. Ohm ligou uma fonte de tensão elétrica de material e percebeu que circulou uma corrente elétrica por esse circuito. Em seguida, Ohms variou essa tensão e percebeu uma corrente elétrica diferente. Então, ele teve uma corrente elétrica diferente. E dessa forma, para cada tensão aplicada de uma corrente diferente, era registrada em suas anotações. Após a análise de suas anotações, Ohms percebeu que as tensões e as correntes se relacionavam em uma razão constante, pois sempre que ele dividia uma tensão pela respectiva corrente elétrica encontrada, ele sempre encontrava o mesmo número. Esse número constante foi chamado por ohms de resistência elétrica. E aqui está um dos cálculos que a gente vai utilizar, tá? Sobre a resistência, tensão, né? É igual, né? Corrente vezes resistência. Então, a resistência elétrica é uma posição de passagem de corrente elétrica por um material, e assim foi possível sintetizar uma fórmula matemática para a lei de Ohms, utilizando as três principais grandezas elétricas: tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. E nisso, a fórmula, a primeira lei de Ohms, é se uma corrente deve fluir através de uma resistência. Então, se eu quero achar tensão, eu tenho essa fórmula. Se eu quero achar uma resistência, eu tenho um tipo de fórmula. E se eu quero achar corrente, eu tenho um tipo de fórmula. Se eu quero achar tensão, eu vou poder calcular tensão, né, que eu quero achar. Então, eu vou ter corrente vezes resistência. Eu vou achar o valor de tensão aplicado no meu circuito. Ah, professor, mas eu não tenho corrente, eu tenho apenas tensão e resistência. Eu quero achar qual a corrente que está passando pelo meu circuito. Então, eu venho para a minha segunda lei de Ohm e tem a minha outra fórmula, né, para me achar sobre resistência. Então, a gente sempre vai estar trabalhando dessa forma, né? E a gente tem os cálculos de tipos de consumidores. A gente vai falar um pouco sobre esses cálculos, lembrando que para mim achar a minha porcentagem de qual cabo que eu vou utilizar, eu vou trabalhar com a minha fórmula. Dentro da minha fórmula, eu quero achar a tensão e eu quero achar o cabo que eu vou trabalhar com ela, a secção do meu cabo. Então, eu tenho tensão, eu tenho corrente, tá? Vezes resistência, correto? Essa aqui é a fórmula de eu achar o quê? O meu valor de tensão. Mas e a fórmula de eu achar a minha queda de tensão para me saber qual cabo que eu vou utilizar? Então, eu venho aqui. Resistência igual ρ, tá? É onde que eu vou utilizar. Vezes L, que será o comprimento. Dividido por a seção da minha área, tá? Que é a seção do meu cabo. Então, primeiro eu tenho que achar sobre a resistividade, que será o meu ρ. Resistividade do meu cabo. Na minha resistividade do meu cabo, eu tenho cobre. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para melhorar essa minha leitura aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu tenho cobre, tá? Que ele vai valer 0,017. Esse aqui é o valor da minha resistência do meu cobre. E eu tenho o alumínio, que é o que a gente utiliza também bastante. E ele vai ser 0,028. Professor, como que eu vou saber o meu cálculo? Então, eu vou ter resistência igual ρ. O meu ρ será o valor da minha resistividade do meu cabo, ou seja, em cobre, ou seja, em alumínio. Se eu vou utilizar em cobre, eu vou colocar 0,017 vezes o valor do meu comprimento. Ah, o meu cabo, ele será mais ou menos aqui, ele vai ter aí mais ou menos aí 60 metros. Dividido por, né,
o valor que eu vou precisar achar. Vou colocar um cabo de 6 milímetros aqui, tá? Um exemplo. Para mim achar a minha queda de tensão. Correto? Então, lembra aqui que aqui é o meu cabo. Aqui é meu cabo. Então, se eu tenho aqui essa solução e eu preciso achar esse valor, eu vou somar, então, 0,017 vezes 60. Então, eu venho na minha calculadora aqui, 0,017 vezes 60. Eu tenho um valor de 1,2. Isso mesmo, só voltando aqui de novo. 0,017 vezes 60. Eu tenho um valor de 1,2. Então, eu tenho 1,2 dividido por 6. Eu tenho 0,17%, tá? De queda de tensão. Beleza? Se eu tenho esse valor, eu vou, né, ver o que eu vou gastar dentro da minha fórmula. E a gente vai entrar na nossa fórmula aqui, ó, lembra? A gente vai entrar nessa fórmula aqui. V igual o valor da minha corrente, certo? Essa aí é uma placa aí da TV que eu estava mexendo. O valor da minha corrente, nessa minha situação aqui, eu vou falar que ela é o quê? 16 amperes. O valor da minha resistividade será 0 vezes 0,17. Se eu tenho 16 vezes 0,17, eu tenho 2,17 volts passando por esse meu circuito, certo? Então, esse é o valor que a gente vai achar, tá? De porcentagem para estar dentro da minha queda de tensão. Se a minha queda de tensão, que o limite dela, que a minha regra estabelece, é 4%, e eu tenho 2,17, tá? Eu tenho 0,17% de tensão, aonde que eu vou utilizar um cabo de 6 milímetros para cobre, para percorrer a minha tensão, certo? Dentro daquela estabilidade minha. Então, isso aqui é onde que eu vou trabalhar com queda de tensão, correto? Agora, professor, a gente vai, né, entrar lá em uma das nossas atividades. Em uma das atividades, a gente vai estar realizando esse projeto aqui, tá? Numa das atividades, a gente vai estar trabalhando sobre esse tipo de projeto aqui. Vocês vão ter esse projeto e vocês vão ter que resolver, né, fazer esse projeto aqui com essas medidas que estamos dando. Então, o meu lote será 15 centímetros. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu tirar um print aqui. Então, o meu lote terá 15 metros de cada. 15 metros. Então, eu terá 15 aqui e eu tenho 15 aqui. Certo? 15 e 15. Isso dentro do meu lote.
Eu vou utilizar o comprimento total da minha rua, 80 metros. Então, do primeiro poste que eu colocar aqui, ó, até o meu último poste, certo? Terá uma distância aqui de 80 metros, ó. 80 metros. Certo? A largura da minha avenida. Então, desse ponto aqui da minha avenida aqui, ó, até esse ponto aqui terá mais 30 metros. Correto? Voltando aqui. E as minhas demandas será 15 kW sobre cada lote. Então, esse lote aqui será 15 kVA. Nesse aqui também, nesse aqui também, nesse aqui também. Então, dessa forma, nesse. Então, todos os lotes aqui terá 15 kVA para um transformador. Que eu vou colocar o meu transformador aqui. E eu estou fazendo o meu projeto, mais ou menos, só para me especificar para vocês, ok? Meu transformador aqui será de 150 kVA. Que é o que pede, tá? Dentro da minha norma. Então, fazendo esse projeto, colocando a minha rede de baixa, colocando os meus postes aqui, tá? Eu não sei aonde que vocês vão colocar os postes de vocês, o local melhor para colocar os postes de vocês. Então, sempre olhar a norma, ver as curvas que vai ter, ó, sempre fazer os cálculos certinho, ó. Sempre fazer os cálculos certinho. Na hora que você estiver fazendo aqui, ó. Então, vamos supor que vocês vão fazer esses tipos de projeto aqui, certo? Ó. Então, vamos, exemplo, esse aqui você vai fazer o seu projeto e você vai precisar de utilizar todos esses dados aqui para resolver essa tabela aqui, que é outra tabela também, tá? Que a gente vai estar utilizando. Beleza? É outra tabela também que a gente vai estar utilizando. Vou até pegar ela aqui, ó. Para me ensinar vocês a fazer ela. Quando eu tenho essa tabela aqui, deixa eu jogar ela aqui no meu Paint aqui, vai ficar mais fácil. Beleza, eu tenho esse projeto aqui, beleza? Aqui vai pedir a minha metragem de um ponto A a um ponto B. Aí eu venho aqui dentro, dentro do meu projeto aqui. Deixa eu entrar aqui. Você vai lá dentro do seu projeto que você realizou e você vai falar qual que é o ponto A, ponto B. Exemplo. O meu ponto A desse lote aqui até esse poste aqui, ele tem em média a medida do meu lote, certo? 30 metros. Se ele tem 30 metros do meu ponto A ao meu ponto B, eu vou colocar aqui, ó. 30 metros. Nós não vamos utilizar esse octômetro aqui, porque ele está errado. Vamos utilizar apenas extensão. E a minha extensão de 30 metros ele é 0,03. Certo? Que é o quê? Que é a minha medida, 30 metros. Ó, 30 metros. Certo? Quantos kVA que esse poste vai estar pegando? Exemplo, do meu ponto A ao meu ponto B. Exemplo, se aqui eu tenho 15 kVA e 15 kVA, certo? Então ele vai pegar 30, ele vai pegar o que aqui? 30 kVA. Correto? Você concorda comigo? Ah, é 1 kVA, né? Então, esse poste do meu ponto A ao meu ponto B aqui, ele vai pegar esse poste, esse aqui, esse lote e esse lote. Então, se eu tenho 4 lotes, vou colocar 1 kVA, então eu vou colocar nele aqui, dentro do meu projeto, apenas 1 kVA. Então, eu vou colocar aqui 4, se ele vai atender 4 lotes, 4 kVA, que será a minha utilização do meu poste.
Quando eu tenho esses dois valores aqui, o que eu vou fazer? Eu somo. Tá? Então, vamos lá. 0,03 vezes 4. Eu tenho um valor de 0,12 kVA. Quando eu chego nessa minha estratégia aqui, ele vai pedir o quê? O condutor projetado no trecho. Aí eu preciso entrar lá dentro da minha norma. No Google mesmo, você vai pesquisar a norma, tá? Da Equatorial, e ela vai te dar essa norma. O que essa norma vai falar? A formação de cabos que eu vou utilizar e minha resistência elétrica ohms-horas por quilômetro. Então, exemplo, se eu vou usar um cabo aí de 3 vias de 70 milímetros, tá? Mais um neutro de 70 milímetros, eu vou ter essas informações deles aqui. O diâmetro será 10,35 por dentro, a carga de ruptura, o diâmetro externo, a massa. Isso aqui eu peguei lá dentro do Google, tá, pessoal? Vocês podem pesquisar. Então, eu vou usar o cabo de 70 milímetros, que na minha resistência elétrica, ohms-quilômetros, né, ohms dividido por quilômetros quadrados, eu tenho 0,443. Então, eu venho colocar nela aqui, ó. 0,443. Certo? Se eu tenho esse valor aqui, eu vou pegar, então, 0, eu vou achar aqui. Desculpa. Aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui será um cabo de 70 milímetros, que é o que nós estamos utilizando, né? 70 milímetros. 70, e aqui será, né, a minha dimensão dele, que é 0,443. Fazendo isso, eu vou pegar aqui, né? Qual que é o valor da minha porcentagem? É 0,12 vezes ohms-horas. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar de novo. Então, eu pego minha calculadora, vou utilizar 0,12 vezes 0,443. Eu tenho o quê? Uma faixa de 0,053. Então, eu coloco aqui 0,053. Que será, tá? O meu total de trecho, 0,53. Fazendo isso, vocês vão fazer toda essa parte entre um ponto no outro dentro do meu poste. Exemplo, se esse aqui é meu ponto A ao meu ponto B, deixa eu pegar de novo aqui. Deixa eu fazer de novo aqui para vocês entenderem. Se eu tenho, vou plantar meu poste aqui. Então, ele aqui será meu ponto A, esse aqui será meu ponto B. Ah, mas eu vou plantar meu poste aqui, vou plantar meu poste aqui, vai ter poste aqui, eu vou ter poste aqui, vou ter outro poste aqui, vou ter outro poste aqui, outro aqui, mais um, mais um, mais um, mais um. E esse poste, ele tem um ponto A dele aqui, que será meu transformador aqui, ó. Até meu ponto B, tá? Então, eu vou somar o que ele vai utilizar. Se eu estou utilizando um kVA aqui, um kVA aqui, um kVA aqui, um kVA aqui. Foi o que eu fiz todo esse resultado aqui. Ah, mas agora do meu transformador até esse outro lote aqui, então eu tenho um ponto A aqui de novo, e aqui será meu ponto B. Então, eu vou somar toda a minha distância dessa rua aqui, toda a minha distância, e qual lote que esses postes aqui vai pegar? Então, esse poste aqui vai pegar esse lote e vai pegar esse lote. Ah, eu vou fazer de cá. O meu ponto A será aqui e o meu ponto B será de cá. Então, eu tenho que medir a distância aqui, a distância aqui, a distância aqui, a distância aqui, a distância aqui e a distância aqui. E preencher todas essa lista aqui, tá? De todos os pontos A e ponto B, tá? Ah, eu plantei um poste aqui, eu plantei um poste aqui. Aqui é meu ponto A. Ele está pegando esses dois lotes aqui. Então, meu ponto A sai daqui e o meu ponto B será esse aqui. Da mesma forma, esse de cá. Então, dessa forma, você vai realizar as suas atividades 1
e atividade 2. Ok? Oi, Ruth, tudo bem? Alguma dúvida sobre essa atividade de hoje? Opa, boa noite, beleza? Boa noite. Painel, pelo que eu vi que tá tranquilo. Depois eu vou pegar a aula completa aí e vou. Beleza. Essa então eu tirei mais a explicação, né, de como realizar o projeto ali, como que vocês vão fazer, tá? Como você vai realizar o projeto e como que você vai fazer a atividade 2. A 3 é só apenas um descritivo, então é coisa que vocês fez em todas as aulas, ok? E essa será a nossa última aula, tá, do nosso curso. Então, quero agradecer, Ruth. Na hora que vocês for formar, lembra de mim, tá? De convidar a gente para a formatura aí. Estarei aqui disponível para vocês, né? Quero desejar aí, né, um bom profissionalismo para todos vocês, né? Uma aula hoje de despedida. Quero agradecer para vocês terem aí suportado a gente até o final desse curso aí. E qualquer dúvida, estarei aqui até vocês formar. Agora é só vocês entregar a atividade, fazer, né, as presenciais e formar agora, ok? Ok, também só tenho a agradecer aí. Sim, não foi todas as aulas que a gente conseguiu estar presente, né? Hoje eu até entrei meio atrasado, mas deu certo. Mas vamos mandar o convite, sim, vamos avisar, sim. Faz parte da correria. Obrigado por tudo aí, obrigado pelos esclarecimentos, foi produtivo. Opa, de nada, viu? Deus abençoe essa nova trajetória de vocês aí, ok? Amém. Então, quero desejar aí uma boa noite, Rudy, aí, um bom descanso, tá? Essa aula foi gravada, tá? Logo ela estará lá no aba de vocês, para vocês poderem fazer as atividades de vocês, ok? Beleza, obrigado. De nada, até mais, tchau, tchau. Até.